Por favor, Silvana, fale sobre a possível pandemia pós-corona, síndrome da fadiga crônica, problemas no coração, entre outras. Eu confesso que essa pandemia pós-corona eu não conheço, doutora Silvana, mas você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse pós-pandemia aí, como é que vai ser? Problemas psicológicos, como ansiedade também, Gabrielen aí, então, para a gente conversar sobre isso. O Jefferson já chegou querendo acabar com a esperança da humanidade de vez, né? Então, gente, eu acho que um dos grandes problemas da gente encarar a Covid-19 como é uma doença gripal e algumas pessoas têm pneumonia e pronto, né? E é uma coisa muito leve. O problema é, a gente não conhece o vírus o suficiente. A gente tem que lembrar que os coronavírus são uma família de vírus que é relativamente jovem em termos de conhecimento, né? Os vírus são um tipo de estrutura, né? Que a gente conhece há menos de 100 anos. E os coronavírus, por exemplo, eles infectam muito o trato gastrointestinal, né? Eles dão muita doença, muita diarreia, quadros de gastroenterite, até em animais a gente vê isso. E existe todo um espectro de sintomas associados à Covid que a gente não conhece, né? Então, gente, eu poderia falar aqui de sintomas na pele, sintomas neurológicos, né? Pacientes que estão sendo hospitalizados por Covid, em hospitais onde eles recebem um atendimento super, super especializado de alta qualidade, que estão saindo com sequelas neurológicas. E a gente não sabe ainda se elas são associadas, primeiro, a uma doença grave, como qualquer doença grave, né? Você também pode ter sequelas. A Covid, como doença grave, poderia causar essas sequelas. Em segundo lugar, efeito adverso de medicamentos, principalmente idosos sofrem muito com isso. As pessoas se esquecem, mas, por exemplo, uma pessoa que usa 8 ou mais medicamentos, né, ela com certeza, ao longo da vida dela, nos anos seguintes, ela vai ter que precisar de atendimento médico por conta de medicamentos. Não porque ela adoeceu, não porque ela teve problema, porque os remédios dela vão causar problema, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E, em terceiro lugar, né, a gente está lidando com um vírus que a gente conhece pouco. E os vírus têm propriedades de causar, às vezes, quadros crônicos tardios. Por exemplo, na Zika, né, a gente tem a microcefalia, né, nos bebês, a gente tem o quadro de síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença neurológica que causa uma fraqueza muscular extrema, associado à Zika, e a Covid tem sido associado a alguns quadros neurológicos, alguns quadros gerais. Um deles é uma entidade associada a doenças virais chamada síndrome de fadiga crônica. Então, tem havido descrição de casos na Europa, né, na Ásia, de pessoas que, depois de um quadro de Covid, mesmo que leve, não estou falando de alguém que internou, que ficou de cama, muito mal, essas pessoas desenvolvem uma fraqueza muscular importante que a incapacita para o trabalho. E aí, gente, é a hora que você tem problemas de saúde que vão incapacitar a pessoa não por 15 dias, não por 3 semanas, mas por meses a anos. Né? Então, se você tem uma doença que pegou 100 mil pessoas e você teve 20, 30, 50 pessoas com esse tipo de sequela, é uma coisa. Mas e quando uma doença pega 1,5 milhão de pessoas? E você vai lá e diz assim, 850 mil se recuperaram. Mas esses 850 mil tem um percentual de 18% que teve miocardite. E desses 18%, 1% desse grupo, né, de que foi infectado, ou seja, metade aí desses que tiveram miocardite vão ficar com sequela, vão ficar com o coração mais fraco. Imagina um homem de 35, 40 anos que tinha a vida toda pela frente e que agora vai ter que depender do INSS. Né? Uma pessoa que estava com vitalidade de sobra e agora está apresentando uma lesão pulmonar e está tendo que frequentar pneumologista, usar medicação, ela não consegue voltar às suas atividades laborativas. Se for uma pessoa de classe média, que tem acesso a seguro, que tem acesso à previdência privada, que tem acesso à seguridade social, mas e se for um trabalhador informal, que trabalhava com trabalho braçal, né? E agora não tem mais chance. Então,
a gente conhece muito pouco essa doença ainda, para a gente poder bater o martelo que a pessoa vai se recuperar e ficar 100% saudável. Eu sei, gente, que tem gente aqui que teve Covid que agora está, debaixo da cama, está em desespero. Assim, eu tive, os sintomas da Covid, passei, 12 dias que eu fiquei, assim, bem prostrada, bem fadigada, e depois me recuperei completamente. Mas eu atendo pessoas com 20, 30 dias. Hoje eu atendi pessoas com 32 dias de sintomas e que estavam ainda muito, muito, muito debilitadas. E não estou falando aqui de pessoas de 85 anos, muito idosas, cheias de problemas de saúde. A gente atende pessoas jovens também. Então, acho que o que o Jeff está querendo dizer, falar, são das sequelas da pandemia, sequelas médicas que a gente ainda não conhece e que a gente ainda não quantificou, porque isso a gente vai ter, gente, trabalho falando disso, sabe quando? 2021. 2022, em que você vai ter um compilado de doentes para poder fazer. E a gente está tão sobrecarregado olhando o paciente agudo que a gente não está tendo tempo de olhar esses doentes. Os consultórios médicos, muitos deles estão fechados. Então, esses doentes, inclusive, saem do hospital, vão para casa e ainda vão ver como é que vão acessar novamente o médico. Isso na medicina privada. Na saúde pública, ele vai na unidade básica de saúde, chega lá, a unidade fala assim, olha, eu estou aqui atendendo um doente que está passando mal agora, você toma gripal, você que já melhorou, é melhor você ficar em casa, que você está poupando o sistema. Então, a gente pode, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, ter uma multidão de pessoas que passaram pela Covid e ficaram com as sequelas. E a gente não vai ver isso agora, vai ver daqui a 4, 5 anos. Certo? Tudo bem, gente, que eu sei que é um cenário péssimo, é meio negativo, mas é a realidade que a gente tem que assumir que é uma possibilidade.